Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Estamos de volta com muito carinho, com muito amor, para mais um estudo. Esse estudo que nós fazemos aqui todos os domingos, né? E dentro dessa grande fraternidade, dentro dessa grande rede, e é um prazer estar contigo em mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E receba o nosso abraço, o nosso carinho nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. Eu não sei que horas que você vai assistir esse material, que horas que você vai ver o Evangelho, independente do tempo, da hora, do lugar que você esteja, na certeza que é um momento muito especial. Por quê? Como eu digo, o Evangelho ele tem como meta trazer para cada um de nós uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas posturas e mais ainda, ele quer colocar a gente próximo cada vez mais da evolução do nosso espírito como ser humano, trazendo paz, muita paz. Por quê? Porque há muito tempo atrás passou um homem por aqui, um espírito muito evoluído, praticamente considerado o nosso guardião, que revelou uma conduta certeira para que cada um de nós possa alcançar a divindade. E de quem nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso governador do orbe, o nosso Cristo planetário. Jesus ele teve essa missão de trazer esse manual de instrução para a nossa vida, conduzindo cada um de nós à liberdade, a liberdade do nosso espírito, pautado dentro do livre-arbítrio, mas condicionando boas ações, boas atitudes e excelentes reflexões do Evangelho para a sua vida e para o seu espírito. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 11, o item 14, nesse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Permita, nesse momento, eu me apresentar, para você que não me conhece. Meu nome é Marcos Cuba, sou de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E hoje eu estou aqui contigo para fazer essa reflexão. Não é uma palestra, não, é um bate-papo. Um bate-papo sobre o Evangelho, sobre essa ferramenta que nós temos à nossa disposição, que nos encanta, que nos apoia e, ao mesmo tempo, que nos dá vida para a gente poder continuar a nossa trajetória, com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Qual que é o objetivo? Tornar leve esse nosso fardo e fazer com que o nosso jugo seja suave, né? Esse é o objetivo. O objetivo do Evangelho é transportar para a gente condição e suportabilidade para os enfrentamentos do nosso dia a dia. Vamos lá, então, ao nosso estudo? Permita-me, nesse momento, vou compartilhar a tela contigo, né? Nós estamos, então, compartilhando tela nesse momento. O nosso estudo do Evangelho hoje, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos no capítulo 11, no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Caridade para com os criminosos. E nós começamos abrindo o texto da seguinte forma: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles arrependerem. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. O Evangelho lhe abre já tentando
trazer para cada um de nós a consciência de quem nós somos nessa grande fila. Nós somos espíritos que já conhecemos o Evangelho. Se você está aqui hoje comigo, é porque você busca. Então você já deve ter visto outros estudos, lido outros livros, ou não, ou você está tendo contato agora. Mas independente da sua situação, da minha situação, existem pessoas que não conhecem o Evangelho da forma que nós conhecemos, que não viveram uma experiência com a espiritualidade, que não tiveram uma experiência com Cristo, que não aplicaram o Evangelho no seu dia a dia. Ele pode ser um desgraçado, ele pode ser um criminoso, pode ser alguém rude ou alguém simplesmente que ignora a existência de uma espiritualidade e de um ser maior. Mas ele também tem salvação, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. Porque todos estão nos olhos de Deus. Os olhos de Deus, os olhos da misericórdia divina, ele está para todos, sempre. E o Evangelho, ele relata que nós devemos amar essas pessoas. Devemos ter a sensibilidade de entender que o tempo dele é diferente do meu tempo. Que a busca dele, hoje, para ele, pode ser significativa. As coisas materiais, a cobiça, a inveja, para ele, de repente, isso tem sentido, porque ele está num grau de evolução que esses tipos de paixões é importante para ele. Faz parte do que ele pensa, dentro de uma ignorância do que é o bem, da benevolência, da caridade e do amor. Então, cada um no seu tempo, cada um na sua história, cada um com a sua experiência. Cabe a mim julgar, condenar. Então, percebemos que o texto fala: considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles que negardes o perdão e a comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem a Deus e nós conhecemos. E isso também envolve um julgamento. Não julgueis, ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos. Por quê? Porque a gente julga. A gente julga aquele irmão que cometeu uma coisa. Eu não faria isso. Eu jamais teria esse comportamento. A gente se compara, talvez por um grau de entendimento que julgamos ser maior, nos comparamos. Mas queremos julgar o outro, queremos condená-lo. Então, o Evangelho fala: não faz isso. Absolutamente não julga. Porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicados, e precisais de indulgências para que os pecados em que sem cessar incorreis. Vai mais além. Ignorais que muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então, quer dizer que nós também, dentro das nossas experiências, nós também erramos. Agora, o julgamento, como está falando o Evangelho, é algo que ele tem que ser repetido na nossa vida. Não julgueis, ó, não julgueis absolutamente. Porque os seus juízos, né, o juízo que a gente profere severamente, aplicando às pessoas, né, no futuro, pode ser aplicado a cada um de nós e nós vamos precisar das indulgências. Nós vamos precisar do perdão, da misericórdia. E daí começa agora, a gente já entendeu o contexto do Evangelho. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis, que você profere, que você fala. Não. É apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. A nossa bondade. A caridade material é importante? Lógico que é.
Mas adianta eu fazer uma caridade sem pôr um sentimento de bondade e um olhar misericordioso para aquele que está recebendo a caridade? Eu faço apenas por volume, apenas por fazer, apenas por cumprir tabela? Não, isso não é uma caridade. Isso é uma ação cotidiana que você acha que está fazendo uma bondade, mas ali não tem o seu sentimento, não tem a sua entrega. A caridade, ela precisa ter essa entrega, precisa ter o sentimento e o valor. Ah, mas vai fazer efeito na vida do outro? Lógico que vai. Mas você, para receber essa caridade, para você fazer parte do processo de causa e efeito e ter o efeito da caridade na sua vida, você tem que estar com o coração aberto. Tem que estar com o coração aberto, entendendo que isso é um processo que você vai construir. Então, a benevolência nós temos que aplicar nas nossas atitudes como homens e mulheres que buscam a perfeição. Né? Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação, né, a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, né, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. É interessante isso, porque às vezes eu lembro que quando nós íamos fazer ronda, nós saíamos da nossa casa espírita e nós íamos para a rua durante a noite, algumas noites de frios. Nós íamos também, fazíamos chocolate quente, às vezes tinha uma sopa, às vezes tinha um pão com algum tipo de frios e nós levávamos para os moradores de rua. E eu me recordo que muitas vezes o que eles mais gostavam e sentiam prazer não é apenas em saciar a fome ou frio com agasalho, mas a palavra. Gostavam de ficar conversando, trocando ideia, falando das experiências, dos problemas familiares, o porquê que eles estão naquela vida, por que ele escolheu aquela vida, porque alguns escolheram aquela vida, outros não, outros foram algum motivo que aconteceu que desencadeou essa situação, mas alguns eles falam, você quer sair daqui? Não, eu quero continuar nessa vida, porque aqui eu estou melhor. Mas, independente da situação, o que eu mais observava é que boa parte deles gostavam de contar as histórias, de ouvir a palavra, e ele se sentia, naquele momento, né, importante, porque alguém estava compartilhando com ele o sentimento, alguém estava ouvindo as suas dores e conhecendo a sua história. Isso é um consolo, isso é encorajar, isso é amor, isso é levar ao Senhor Supremo, como está no Evangelho. Outra coisa interessante que o Evangelho fala é o seguinte: estão próximos os tempos, repito, em que esse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Olha que lindo! O que é o tempo perante Deus? É um sopro. Então, quando a espiritualidade ela nos revela estão próximos tempos, repito, em que nesse planeta vai reinar a fraternidade. Pensou? Eu, você, como espírito, fazendo parte desse momento, dessa fraternidade, né? Em que os homens obedecerão à lei do Cristo. E qual que é essa? É o nosso termômetro. É aquilo que vai fazer a gente não ultrapassar os nossos limites e viver essa fraternidade, viver esse amor. Será feito, né? Será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas, aos mundos ditosos. E isso é importante. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Olha que texto.
Perante Deus, somos iguais, porque nós viemos da criação dele. Nós somos criados pela mão desse oleiro. E essa mão desse oleiro não fez distinção das almas que ele criou, dos espíritos que ele soprou para a existência. Não, não fez distinção. Então o Evangelho dá até esse exemplo. Somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai, sem exceção. Então aí a misericórdia divina, ela cobre todos nós. E cobre todas as nuvens de erros, de pecados, se essa palavra faz sentido para você, que é muito mais uma questão de ignorância do Espírito. Então, ela cobre tudo isso, a misericórdia, porque nós temos um tempo dado para Deus, para o nosso reconhecimento, para espiar, para viver as nossas provas e conduzir a nossa vida diferente. Se isso é condicionado a mim, também é condicionado a todos os meus irmãos, a todos aqueles que me adoram. Continuando, olha só, né? Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Quantas pessoas são depositadas na nossa vida que são pessoas difíceis, pessoas que viveram dores, pessoas que são complicadas dentro do nosso relacionamento, que serve como prova e ensinamento, que serve como ferramenta para você poder aplicar o Evangelho, aplicar aquilo que você está aprendendo nos livros que você lê, do Chico, do Emmanuel, André Luiz, do Divaldo, enfim, não importa a sua literatura. Mas é depositado na nossa vida situações, pessoas e ambientes. Situações, pessoas e ambientes para que possamos praticar os nossos ensinamentos. Praticar os ensinamentos que recebemos do Evangelho e das demais obras que a espiritualidade colocou na tua mão. São esses lugares que você vai conseguir. Sua própria vida é um cenário construído para a aplicação do Evangelho. Faz sentido? Faz, né? Pensa agora comigo quantas pessoas foram colocadas na sua história ao longo da sua existência até hoje. Para você treinar paciência, treinar amor, benevolência, caridade, disciplina, equilíbrio. E às vezes a gente falha. Falha. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba de tudo isso, no dia a dia a emoção toma conta. Nós somos seres humanos que somos dominados por paixões e por sentimentos. E isso é normal, que isso tome conta do nosso estado de espírito. Mas por isso que a gente tem que buscar sabedoria, autoconhecimento, né? Sabedoria, autoconhecimento, para conseguir aplicar o amor. E a gente vai reconhecer tudo o que está acontecendo à nossa volta. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Olha só. Nós vivemos um tempo, principalmente agora, de adequação do nosso mental, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso encontro com novas oportunidades, não só de espiar, mas de ter novas provas e galgar mundos melhores para nós. Estamos vivendo a fase de regeneração, né? Ou melhor dizendo, nós estamos nessa fase de transição e depois nós vamos começar a regenerar o nosso sentimento, o nosso olhar para o mundo e para as pessoas, né? Deveis aqueles que de quem falo o socorro das vossas preces, aqueles que não querem se inclinar para o bem, que não quer se encontrar nessa grande multidão, nessa grande fila, como eu falei, que está seguindo o Evangelho. Eles são o quê? Objetos de prece para cada um de nós. A gente tem que concentrar prece, sentimento bom, em cima desses que não estão querendo seguir a luz. Deveis aqueles de quem eu falo o socorro das vossas preces.
É a verdadeira caridade, a prece pelos que não estão se encontrando. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe impinge. Não, não, é assim que vos compete falar, observar o vosso modelo. Jesus, que, diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados, como que Cristo ia fazer? Aí você fala, nossa, mas você está comparando cada um de nós com Cristo. Você está comparando. Não é que nós estamos comparando com Cristo. A conduta de Cristo é um modelo. A forma como ele tratava os pedintes, os leprosos, os doentes, aqueles que nunca tinham nenhuma esperança. Ele mostrou amor na sua atitude, nas suas ações, na sua forma de cuidar das pessoas. E isso é muito importante. Né? E continuando, né, dentro dessa questão do Evangelho, ele fala assim, né, que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ei, desculpa, lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade e estender-se-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Eu não posso estender a mão, eu não posso me envolver, mas eu posso mandar meu magnetismo com muito através do fluido, com muita positividade, com muito amor, através de uma prece. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé, porque a fé remove montanhas. Então, se a fé remove montanhas, ela pode, com muito amor, com muito condicionamento da caridade, você consegue tocar, você consegue mandar essa fagulha, você consegue mandar essa centelha de luz. E tanto o vosso próximo, como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e olhar e orai por ele. Isabel da França. Daí a gente, 1862. Quando a gente pensa nesse texto de Isabel, é um texto muito bonito, né? Porque ela trata o nosso olhar com um olhar mais, mais singelo, mais voltado para uma paz, para uma tranquilidade e para um amor. Nós percebemos que é um olhar que muitas vezes a gente não tem no dia a dia com aquelas pessoas que a gente é insignificante. Mas hoje não, hoje o Evangelho está trabalhando isso. Olha, a caridade. Se você não consegue se envolver, se você não consegue fazer algo por essa pessoa, mas mande a prece, mande a oração, mande o amor, mande o sentimento, mande a vitória, que você pode mandar através dessa oração. Eu queria aproveitar nesse momento e compartilhar um texto de Emmanuel, não todo o texto, mas parte deles que eu considero interessante, para a nossa reflexão, completando a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Vamos lá? Então, separei aqui um texto para nos ajudar no Evangelho de hoje, tá? Vamos lá, aqui está o texto. Ideal Espírita, né? Autores diversos, do Chico e do Valdo Pereira, tá? A caridade nunca falha. E daí, 1 Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 8, a caridade nunca falha. Um texto de Paulo de Tarso, que ele envia
ao povo de Corinto, dizendo que a caridade nunca falha. E daí nós temos o comentário de Emmanuel. Ele diz assim: quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade jamais esbarra em fracasso. É notório que muitas vezes a gente quer fazer uma caridade, vai com muito amor e faz, mas às vezes você acha que não fez efeito. Fracassei. Não, 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 não. Não pensa assim. Existem alguns resultados que é colocado, depositado no espírito de um amigo ou de quem nós estamos produzindo a caridade que nós não vemos. Nós não vemos, mas existe, está ali, aconteceu. E talvez a pessoa jamais vai compartilhar contigo. E Emmanuel continua dizendo: quem perdoa de coração qualquer ofensa não aloja o arrependimento no íntimo. Quem se vê incompreendido ao elaborar o ato digno recebe em seu favor a compreensão da misericórdia de cima. Hoje sou eu que estou fazendo. Amanhã, a espiritualidade e outro amigo pode fazer por mim. É uma troca. É a lei de causa e efeito. Quem visa o interesse do próximo na obra em curso somente descobre motivos para confiar no próprio êxito, no próprio sucesso, porque você está colocando à disposição do outro. Está vendo o outro. Caridade. Eu vejo ele. Né? Quem estuda para ajudar ao trem com o facho do conhecimento, invariavelmente alcançará o aprendizado. Então, eu estou tentando adquirir conteúdo para passar para o próximo. Isso serve para mim. Hoje, por exemplo, eu estou aqui num estudo junto contigo, compartilhando o Evangelho. Isso serve para mim. Eu falo, mas quem ouve primeiro sou eu. Então, muitas vezes, nós alcançamos o aprendizado com a caridade, com aquilo que eu estou envolvido. Quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha demanda novos domínios da felicidade essencial. Por quê? Você vai receber a sensação daquilo que vem do divino, a solidariedade. Quando nós temos esse sentimento de solidariedade para com o próximo, esse é o sentimento do espírito puro. Um espírito puro, ele busca o quê? Ajudar os outros a criar novos mundos, ajudar os demais espíritos crísticos. Por quê? Porque ele já experimentou tudo que nós vivemos e ele reconhece na solidariedade um ato divino, um ato de Deus. Então nós vamos experimentar essa felicidade quando nós mergulhamos na solidariedade e na caridade com o próximo. Quem se esforça por viver um amor puro sob qualquer aspecto, né, acerta sempre no instante de definição. E é verdade. Por mais que tenha dúvida, se eu escolho viver o amor, eu estou acertando aquela situação. Eu estou acertando aquele episódio. Eis porque assevera o apóstolo aos irmãos de Corinto. A caridade nunca falha. O amor nunca falha. Porque você está mergulhado numa ação divina repleta de luz. É uma ação repleta de luz, que não tem espaço para as trevas, para a escuridão. Realmente a caridade expressa a perfeição dentre as manifestações da criatura e dimana em seus fundamentos o amor infinito de Deus. Porque Deus não é caridoso? Ele nos deu livre-arbítrio. Ele é misericordioso. Nos revelou várias ciências. Nos deu um planeta com recurso, com condição para a gente viver cada vez melhor. Tudo bem que boa parte o homem que complica, né, o nosso planeta por várias ações, mas Deus, ele deu essa condição para cada um de nós. Né? Um ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição. A argamassa que não arrebenta, que não é destruída, né, da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho e solidariedade, confiança e paz. Vou ler de novo esse.
porque esse está perfeito para o que nós estamos discutindo. Um ato de caridade traz em si a argamassa, uma substância que não se destrói da eterna perfeição. Porque ela está vindo da onde? Do eterno. Deus, né? Deus, a nossa causa primária. Então está vindo dele, tá? Está vindo dessa inteligência suprema, tá? Composta de sabedoria. Olha só que lindo. E justiça. Mas tem que ter trabalho. E você tem que viver a solidariedade. E você vai ter confiança e paz. Esse é o sentimento. Esse é o ato da caridade. É um pacote. Essa argamassa ela é composta disso, né? Você vai ter ali sabedoria, justiça, trabalho, solidariedade, confiança e paz. O erro torna-se inexível, né? Inexível ao espírito quando o coração perdoa sem condições, estuda com dignidade ou trabalha desinteressadamente, né? Assim, a luz da caridade jamais se extingue. Onde surgem as controvérsias, transformam-se em colóquios fraternais. A tristeza rende-se à alegria, e o desânimo perde a razão de ser, e as almas aceleram o voo na esteira evolutiva. Ela faz você avançar, faz você avançar. Essa caridade que nós estamos falando hoje. Muitos aprendizes da verdade pesquisam, né, sobregamente, né, a fórmula ideal para a vitória na vida. No entanto, ela aí brilha à mão de qualquer um, estruturada na gradação infinita da caridade, na prática da caridade, o segredo do sucesso, a caridade. Busquemos, pois, prosseguir sem falhas. Volto a olhar para o cosmo interior, para o nosso cosmo interior, e proceda à avaliação da própria conduta, segundo o câmbio único da virtude sublime e estará vivendo em ti mesmo. A batalha sem derrotas, o itinerário sem desvio, a luta sem quedas e a luz sem sombra, sobre o beneplácito daquele que é todo amor e toda justiça. Perfeito, né? Os textos de Emmanuel, ele é assim, para deixar cada um de nós dentro dessa reflexão, dentro dessa misericórdia divina, dentro dessa luz, né? Bem, estamos encerrando então o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que eu tenha conseguido sensibilizar cada um de vocês que nos assistem hoje a pensar um pouco nessa caridade sobre tantos aspectos, né? E hoje a gente trouxe esses aspectos do olhar para o próximo, de conseguir enxergar o outro que está também jornadeando, tentando, espiando, vivendo as provas, alguns vivendo a ignorância ainda, mas breve estará também nesse grande campo, né? Nesse grande campo, semeando também algumas coisas para colher para o espírito e para a alma. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz. E que o nosso Criador, o nosso Mestre Jesus, te abençoe hoje e sempre. Foi um prazer mesmo. Que Jesus, assim, continue te dando sabedoria para os enfrentamentos de todos os seus desafios e de todos os seus problemas. Paz e luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, né? Deixa eu ver aqui. E agora eu vou. Até a próxima, se Deus quiser.